Um dos meus maiores arrependimentos é que praticamente quase a minha vida inteira eu busquei a alegria e a felicidade como foco da minha vida, né? Então, tudo aquilo que não estava envolvido, seja com alegria ou seja com felicidade, eu descartava, né? E eu me lembro que muitas pessoas falavam, né, eu ouvia pelo menos as pessoas falarem: o importante é ter paz, o importante é ter paz. E eu me lembro de dizer: para que paz, né? Porcaria isso aí, quase algo quase infantil, mas era como eu pensava. E depois da vida ter praticamente passado o trator em cima de mim e ser obrigado a rever todos os conceitos da minha vida para conseguir entender o que estava acontecendo comigo, uma das coisas que eu descobri e que se eu pudesse voltar no tempo, com certeza iria mudar, é que eu busquei praticamente a minha vida inteira a alegria e a felicidade, né? Sendo que o certo, e quando eu digo certo, obviamente cada um vai ter a sua opinião, mas como aqui é o meu ponto de vista, o certo é buscar a paz e a tranquilidade, né? E eu vou explicar por quê. Uma das coisas que eu sempre percebi, não só em mim, mas nas outras pessoas, era que depois de grandes picos de alegria, vinha um impacto de tristeza que era muito estranho. Então, um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando era jovem e ia para uma festa, tá? Então, o pessoal chama hoje em dia de balada, né? Ia para uma balada e aquela balada era divertida e engraçada, sei lá, tu te divertia com teus amigos, tu, sei lá, bebia, tu abordava mulheres, tu talvez até conseguia te dar bem na noite e aquele sentimento de satisfação, de alegria, de felicidade era enorme, né? Eu me lembro de ter situações assim que aquilo preenchia o coração. E, por exemplo, se a festa fosse num sábado, né? A gente ia, se divertia e aí chegava de madrugada, dormia. E eu me lembro de no domingo, por exemplo, ter uma ressaca, só que não era ressaca por causa da bebida, era uma ressaca porque aquele sentimento bom tinha passado e uma normalidade, entre aspas, tinha tomado. Então era a rotina de domingo, né? Se recuperar, aquela coisa, meio que um marasmo, se preparando para segunda-feira, que a rotina ia começar de novo. E eu me lembro de uma sensação, um vazio muito grande, né? Muito frustrante. Era frustrante tu pensar que um dia antes tu tinha te divertido de uma maneira verdadeira, tu sentia aquilo dentro de ti e que aquela diversão tinha acabado, né? E tu não conseguia nem emular. Ah, peraí que eu vou emular aqui aquele sentimento. Não, aquilo tinha passado, né? E é engraçado isso, porque eu posso dizer assim, ó, que na mesma proporção que aquilo era muito bom, no outro dia era muito ruim. E eu acredito que isso é muito similar às pessoas que são dependentes químicos, né? Elas usam aquela substância leva ela aos céus, e depois, quando aquilo passa, elas caem no inferno. E é engraçado porque esse sentimento, né, ele é sim revigorante. Quando tu tá sentindo ele, tu consegue enxergar a vida sobre um novo panorama. Só que nada, absolutamente nada nessa vida vai te fazer viver daquela maneira. Nem se tu consumir algum tipo de entorpecente, ele vai durar sempre. Muito pelo contrário, né? Por quê? Porque o corpo vai sempre buscar a homeostase, que é o equilíbrio. Então, o que, que eu percebi hoje em dia, cada vez mais olhando para o passado, com mais maturidade e até com um ponto de vista mais crítico, eh, eu olho para aquilo e eu vejo que era exatamente esse desequilíbrio da homeostase, né? Ou seja, quando havia esse pico de alegria, era muito forte, depois vinha toda essa descompensação, a pessoa ficava descompensada, então praticamente nada do que ela fizesse teria graça. E eu me lembro dessas sensações serem tão fortes
que chegou num momento que até a própria questão de ir para essas festas, para essas baladas, já não conseguiam mais gerar aquela satisfação, né? E olha que eu nem tô falando aqui de consumo de substância, eu tô falando aqui de tu ter bons momentos. E tudo isso sempre gerava essa desregulação que tem um preço muito caro, né? E depois, com todas as coisas que aconteceram na minha vida, que eu mudei o meu foco, né? Eu comecei a buscar a paz e a tranquilidade. Durante alguns anos eu estudei um pouco de religião, estudei um pouco de espiritualidade e todo esse contexto fala muito sobre paz e tranquilidade e era algo que eu não dava valor e que através desse tempo que eu fiquei estudando isso, eu percebi que aquilo tinha um valor. E quando eu comecei a aplicar essa busca por paz e por tranquilidade na minha vida, eu comecei a sentir os efeitos benéficos. E aí é que a gente precisa fazer algumas observações. Quando eu decidi buscar isso, eu abdiquei também de procurar esses picos de alegria, né? Momentos ali de êxtase, no sentido de, que coisa boa, que legal. E eu comecei a buscar ativamente a paz e a tranquilidade. Ou seja, quase que uma esquiva de qualquer coisa que pudesse causar grandes emoções ou reações fortes. E não é que elas não aconteçam, a gente precisa entender é que o foco muda. Hoje em dia, se tu dissesse, pá, se tu quiser a gente vai lá, passa um momento bom e eu poder ficar em paz, eu vou sempre querer estar em paz. Mas aí você pode dizer assim, mas eu não, eu prefiro me divertir. Não, não, sinta-se à vontade. Para mim a paz é divertida. Para mim as coisas que eu faço que me trazem paz são divertidas. O que eu estou falando aqui é daquele êxtase que eu, hoje em dia, eu, Fallout, considero algo nocivo, porque depois vem aquele efeito rebote e ele é muito forte. E isso é uma das coisas que eu percebo muito, por exemplo, assim, ó, em jogadores de futebol que hoje em dia não fazem mais sucesso. Eu vejo isso muito em atores e cantores que perderam a fama, que são pessoas que elas pensam o seguinte, pô, eu joguei na Copa do Mundo e ganhei um, fui campeão do mundo, ganhei uma medalha nas Olimpíadas e hoje em dia eu estou aqui comendo arroz e feijão e tomando cachaça e ninguém se lembra de mim. Até pensando nisso aqui, tem um ator que fez Malhação junto com outro ator. Se jogou nas drogas e hoje em dia já passou por clínicas de reabilitação, não consegue papéis expressivos, e o outro, que fazia o par dele, né, de amigos, se tornou quase um ator internacional. Esses dias apareceu ele junto da Madonna. E eu fico pensando, imagina para esse que se jogou nas drogas, ele olhar e dizer, cara, eu trabalhei junto com esse cara aqui, a gente era famoso, a gente viveu esse potencial e hoje em dia eu estou aqui lutando contra essa questão do vício, vivo de uma maneira extremamente ali em dificuldade financeira e cara, agora eu falando a minha análise, né, eu acho que isso deixa um rombo na vida da pessoa. Eu acho que isso deixa um vazio muito grande, né? Porque ela chegou no topo, ela experimentou o poder, a influência, o acesso a tudo e no final ela perdeu e a chance dela recuperar é praticamente zero, né? Isso a gente pode falar sobre, por exemplo, esses cantores também que fizeram muita fama e que deixam de ter a relevância que tem. Acredito que isso não só é uma questão de ego, mas uma questão mesmo prática. Eles perdem essa questão do ganho fácil de dinheiro, da influência, de ter fãs sempre ali em volta. Talvez eles ainda tenham, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, eu muitas vezes me lembro das minhas histórias, das minhas vivências e tento fazer uma comparação porca, mas é uma comparação que eu acho que é sim possível de se fazer. E aí eu vejo um outro ponto também, né? Isso aconteceu muito. Eu vejo, por exemplo, YouTubers que lá no início do YouTube, há quase 15 anos atrás, os caras tinham 1 milhão de visualização,
3 milhões, 5 milhões cada vídeo, e hoje em dia não passam dos 10 mil, né? Mesmo tendo, sei lá, 5, 6 milhões de inscritos, e eu imagino que deva ser muito difícil eles publicarem coisas que não são vistas. Uma coisa sou eu, que não tenho fama, que não sou conhecido, que tenho esse canal praticamente fantasma, mas imagina para essas pessoas que já foram ouvidas, já foram referência, né? Claro, se a pessoa for equilibrada e até madura, ela consegue levar isso de uma maneira mais simples. Mas e para quem não é, né? Vai ficar sempre com essa sensação ruim de não ter conseguido manter a fama. E eu acho que uma das coisas que essa questão da passagem do tempo, quando a gente vai envelhecendo, se tu tiver um pouquinho de discernimento e realmente conseguir amadurecer, porque a maioria só envelhece mesmo, né? Mas se tu conseguir amadurecer, tu vai começar a trocar a alegria e a felicidade pela paz e pela tranquilidade. E quando tu começar a enxergar o bem que isso faz, tu vai parar muitas vezes de te colocar em situações de risco, de ir em busca de coisas que não são boas para ti, e vais começar a dar valor ao que tu tem, ao que tu é, ao que está ali, ao teu acesso, né? E isso é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, principalmente nos dias de hoje. As pessoas consomem muito essa questão da aparência, no sentido de uma vida de aparência, e elas vivem tentando encontrar essa satisfação nisso, né? Então vai ali, faz uma cirurgia, não fica satisfeito, faz mais duas, toma remédio para emagrecer, vai nos Estados Unidos para encontrar um cirurgião, agora estou falando da parte estética, e ela nunca está satisfeita, né? Até a hora que essas coisas começam a deformar a pessoa e a pessoa perde completamente ali, até o aspecto humano, né? Começa a se tornar quase que uma caricatura. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa rota, precisa. Para quem sofre muito, né, em busca dessa felicidade, eu acho que o ideal seria parar um pouco, pensar e começar a transformar essa visão da paz como se fosse algo chato ou bobo, e sim como algo que traz o equilíbrio, né? Em vez de estar vivendo nesses altos e baixos, tu define a tua vida, o parâmetro da tua vida vira buscar essa paz, né? Ou seja, não é que tu não vai ter felicidade, é que essa felicidade é muito mais comedida porque tu é mais equilibrado. E eu não estou dizendo que se tu buscar paz, tu vai virar um monge budista, não é isso. Mas isso vai trazer sim um equilíbrio maior e tu não vai te ver tão preso nessas dificuldades, né? Que essa busca incessante por alegria e felicidade traz. Então, eu sou o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.